Ora, boa tarde a todos, meus amigos. Vamos então à palestra. Finalmente entramos na ordem do dia, sem estar na Assembleia da República. Muito bem, mas estamos aqui no nosso centro e vamos tratar deste tema, como eu vos dizia, ética, moral e espiritismo. Este tema encerra nesta parte, uma das vertentes da doutrina espírita. A doutrina espírita é, simultaneamente, uma filosofia, uma ciência e do conjunto da investigação que se produz filosoficamente pelo uso da razão e pela ciência naquilo que é possível deduzir leis universais, gerais, válidas em qualquer lado do mundo, como sejam as leis da mediunidade, que Kardec até escreveu alguns manuais sobre, entre os quais o livro dos médiuns, deduz orientações ético-morais, de ética. Bom, mas isto nada melhor do que revisitar algumas definições do espiritismo que podereis encontrar, duas pelo menos encontrais neste livro. O que é o espiritismo? É um livro que é escrito em 1859, Kardec escreve em 1857, lança o Livro dos Espíritos, depois lança ali uma brochurazinha, por 58 lança uma brochurazinha para a orientação das manifestações espíritas, começa a publicar a Revista Espírita em 58, em janeiro de 58, e em 59, porque estava a aparecer, esta doutrina estava a solidificar-se, ele tem necessidade de escrever este livro, que vos aconselho e deveis ler. Não é muito lido porque alguém se lembrou de não o incluir na chamada codificação básica, mas tem coisas muito importantes, como sejam, por exemplo, as definições do espiritismo e outros conceitos interessantes também. Uma delas, que lá vem, esta que aqui está, que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Uma ciência de observação é muito similar à astronomia. A astronomia também é uma ciência de observação. Porquê? Para ver corpos novos, celestes, utilizam um telescópio. Nós, para observarmos o outro mundo, o mundo espiritual, nós utilizamos também um telescópio chamado mediunidade. É através da observação. Portanto, como ciência, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Quer dizer, o objetivo desta observação, desta justificação do que se passa de lado a lado, como se transita e porquê, bom, é estudar exatamente que relações afinal se estabelecem entre nós que estamos aqui neste mundo físico e as outras dimensões, onde dizem estar os mortos, onde é o próximo mundo, etc. E como se produz o progresso por estas várias etapas. E ele diz depois que, como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Ora bem, cá está. Portanto, faz uma investigação filosófica, primeiro, pela filosofia e pela razão nós poderemos endereçar tudo, até o que é Deus. Depois disto, cientificamente, nós só podemos ir a pequenos fenómenos desta grande realidade. Deus, por exemplo, nós podemos chegar lá pela nossa razão, mas nunca o podemos sujeitar a um laboratório, nunca podemos explicar como é que Deus funciona, porque Ele é que nos criou a nós. Ele é que pode levar-nos a um laboratório e mostrar como nós funcionamos, ao contrário, não. Mas nós podemos pegar, por exemplo, na obra dele, nesta obra maravilhosa, se a gente pegar na meteorologia, no clima, é um fenómeno, é uma pequena parte da obra dele. E nós, ao longo do tempo, podemos ir estudando a temperatura e umidade e tal, e pressão atmosférica, deu chuva. Nestes valores deu chuva e tal, e conseguimos depois estabelecer umas leizinhas. Mas é de um pequeno fenómeno da grande realidade. Isto é a ciência, ok? Neste caso, o espiritismo, o pequeno fenómeno da grande realidade é a comunicabilidade entre os vários mundos onde nós nos encontramos, daí ser objetivo de estudo científico do espiritismo. Claro que de toda esta investigação, para alguma coisa há de servir, não é só para nos divertirmos a saber que há umas vozes, há uns indivíduos que estão do lado de lá que dizem que eram os mortos que estiveram aqui. Não, é para nós deduzirmos orientações de ordem ético-moral, de conduta, mas de conduta justificada, no sentido de bem proceder. Por isso, daí a ética. Uma outra definição que também ainda vem neste livro é esta que aqui está, que é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Numa perspectiva mais científica, é isto. Somando isto tudo, eu diria que poderíamos ficar com uma definição mais ajustada aos nossos dias, que
que é esta, que é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais, não só morais, ético-morais, e é isso que é o tema da nossa palestra 2, há uma diferença entre ética e moral, e vamos ver aqui qual é, que tem por objeto a investigação da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Portanto, este livrinho é essencial para quem queira caracterizar bem o espiritismo e perceber de que é que estamos a falar. Porque realmente a coisas novas depois também correspondem nomes novos. E, por exemplo, é comum nós ouvirmos dizer que, bom, a palavra espiritismo foi criada por Kardec. Falso? Ok, falso. Reparem, se vocês forem pegar uma pesquisa na internet, não é no Google não conseguem lá chegar, mas neste site que é o Making of American Books, e se pesquisarem pela palavra Spiritism antes de 1855, encontram reportado em 3 obras de 3 distintos autores e aparece 12 vezes. Kardec só começa a estudar o Espiritismo em volta de 54, 55, ok? Portanto, antes disso, aqui por exemplo, em 1850 já aparece esta palavra em inglês. E ele, o que é afinal, o que é que ele faz? Na realidade, ele pega numa palavra inglesa, que já existia, e constrói um chamado neologismo, ok? Que é pegar-se numa palavra estrangeira, adaptá-la, ele adaptou para o francês, e inclusive, reparai, o que ele se fez foi, pegou em spiritismo e acrescentou um E. Ok? É como nós dizermos em português, se pegarmos na palavra stop, de parar em inglês e criávamos agora, inventámos aqui uma palavra stopar. Toda a gente percebe o que é que se quer dizer, é parar. Isto é um neologismo. E também foi assim que apareceu o Espiritismo, e não por uma criação de Kardec. César o que é de César, o que é justo, que seja justo, ok? Portanto, mas tem todo o valor, e ele apropriou esta palavra, este neologismo, e deu-lhe um conteúdo mais justo, mais certo, e por isso o teve que definir, e escreveu o que é o Espiritismo, e foi em toda a codificação básica, assim apareceu. Muito bem, então dissemos que o Espiritismo é uma filosofia. De base, todo o conhecimento radica na filosofia. Todo o conhecimento começa por ser o amor ao saber. A filosofia é o amor ao saber. Portanto, então, se todo o conhecimento radica na filosofia, nesse amor ao saber, nessa busca contínua da verdade, então, o Espiritismo também. E neste caso nós temos que olhar bem, porque em qualquer área do saber nós estudamos algo que é inapreensível para qualquer um de nós, que é, chamemos-lhe realidade, ok? E nós vamos estudando aquela realidade, normalmente segundo 2 condicionantes. Uma é, com que objetivo eu quero estudar aquela realidade. Outra é, que conhecimentos é que eu tenho, a montante, que me avançam as primeiras explicações. Mas não vou chegar à verdade. A verdade absoluta não existe para nós. Se algum ser a conseguisse dominar, seria o Criador, que criou a realidade que nós andamos a estudar. Esse seria Deus. Portanto, o que nós fazemos, nós vamos de verdade em verdade. Nós olhamos para a realidade, lemos dela uma parte pequena, a que chamamos verdade, mas estamos a ler uma versão disso. Reparai. O que é a filosofia? Compreendemos a filosofia contextualmente, conforme vamos discutindo filosofia e trabalhando com ela. Os problemas filosóficos nos vão nos auxiliar para compreender melhor que essa área. Nós não temos uma definição precisa acerca da natureza da filosofia, mas nem por isso nós não podemos trabalhar com algumas caracterizações gerais. O primeiro tópico, por exemplo, é a natureza dos problemas filosóficos. Os problemas filosóficos são problemas fundamentais acerca de diversos assuntos, como a própria realidade, existência, conhecimento, valores morais, estéticos, razão, mente, própria linguagem. Mas, se pararmos para pensar, existem várias outras ciências que também trabalham com problemas fundamentais. Por exemplo, a física, que trabalha com os problemas fundamentais acerca da natureza física do mundo. Então, a gente pode ir para o segundo tópico, o tipo de problema filosófico. Os problemas filosóficos são problemas conceituais. São problemas que nós não podemos tratar empiricamente em um laboratório e achando a solução para esses problemas. Mas pense bem, a gente trabalha com uma outra área que é bastante conceitual, que é a matemática. Então, o que diferencia a matemática da filosofia? O raciocínio empregado. O
O raciocínio filosófico é marcado pela argumentação crítica, sistemática e racional para solucionar os problemas filosóficos. Enquanto isso, a matemática tem um tipo de raciocínio específico. Por exemplo, nós podemos verificar os cálculos matemáticos colocando-os no computador grande parte das vezes. Mas nós não conseguimos uma solução para os problemas filosóficos colocando os problemas no computador. Esse tipo de solução não é encontrado via um mero raciocínio matemático. Com isso, nós vamos para o próximo tópico, que é a verificação. Nós não verificamos se uma resposta a um problema filosófico é verdadeira ou não, indo para um laboratório, fazendo isso sozinho, sentado numa poltrona, ou mesmo pedindo ajuda para um computador. Nós verificamos e analisamos as respostas filosóficas em debate, em conversa, em argumentação. Nós precisamos avaliar a argumentação a favor ou contra. Por fim, vale notar que a filosofia pode geralmente ser dividida em 3 grandes áreas. A primeira, por exemplo, é a metafísica, cujos problemas tratam acerca da natureza mais básica da realidade. Alguns problemas famosos dessa área são, por exemplo, o que são as propriedades, como ser laranja ou ser um livro. Um outro grande problema é por que algo e não nada, ou o que é a verdade. Uma outra grande área da filosofia é a epistemologia, ou também conhecida como teoria do conhecimento. Essa área é marcada por problemas que tentam compreender o que é o conhecimento, quais são as nossas faculdades cognitivas que nos permitem conhecer o mundo e como podemos conhecer o mundo. Alguns grandes problemas dessas áreas são, por exemplo, o que é o conhecimento? É o testemunho uma boa forma de justificação? E o que seria o conhecimento a priori? Uma terceira grande área da filosofia é a filosofia moral ou ética, cujos problemas centrais tratam para compreender o que é o certo a se fazer, quais são as nossas ações justas. Alguns exemplos de problemas clássicos nessas áreas são o que é o bom, o que é o correto, o que é moralmente errado. Em ética prática temos, por exemplo, é o aborto permissível? A eutanásia é moralmente correta? Estão a ver a natureza da filosofia? Não há cá uma calculadora que nos diz qual é o resultado certo. É por debate, é troca de ideias, utilizando a razão. Estão a ver qual é que é a natureza mais próxima da doutrina espírita? É esta última, ética. Filosofia moral, dedica-se ao bem, a estudar o bem e o mal. Muito bem, mas mesmo assim, sem nenhuma calculadora para nos dizer o resultado certo. Sempre pelo raciocínio. E claro, com estas limitações que a gente já falava. Porque, exatamente, a filosofia, já dizia Platão, é o amor ao saber. O saber é a busca do conhecimento. O conhecimento é a busca contínua da verdade. Mas a verdade absoluta a gente já sabe que é inconcebível para o homem. Queres ver uma prova disso? Olha para aqui, para este filme. Isto passa-se num museu do Norte de África. A realidade é aquilo que ali está. Alguém pode lhe chamar uma carreta de um carteiro, pode lhe chamar um amontoado de ferros, enfim. É isto. Imaginemos que um dos visitantes deste museu não teve tempo suficiente, passou ao lado, viu ali a janelinha, foi logo lá espreitar e aproveitou e tirou uma fotografia. Ok, não está errado. Não está errado. O outro passou do outro lado, nem verificou que estava ali uma coisinha para estava com mais pressa e tirou uma fotografia deste lado. Também não está errado. Está certo? Está certo. E nós, que hoje até já dispomos de vídeo, vimos esta. Eu por acaso gosto mais desta verdade. Porquê? Porque junta as outras duas e junta mais uma série de coisas. Mas o que é certo é que as 3 estão certas. Não há aqui erro nenhum. Estão a ver? Portanto, é assim, a filosofia é isto. E então nós progredimos, é claro, quando a gente tem uma melhor verdade, a gente deita outra fora e fica com uma melhor, ok? Portanto, não há aqui uma calculadora para nos dizer como é que é. Há só apenas o raciocínio. Ora bem, portanto, a verdade absoluta seria a perfeição essa é de Deus, o homem está ainda muito longe de lá chegar. Como a filosofia não pode trabalhar com a verdade apenas com o conhecimento, se o espiritismo também é filosofia, meus amigos, também não trabalha com a verdade, trabalha com o conhecimento. Bem-vindos ao estudo. Por isso é que a gente, aqui nos centros espíritas, tem cursos de básico de espiritismo e disto e daquilo. Amigos, lá está, não temos calculadoras, ainda não dá coisa, a gente tem que pôr mesmo aqui a razão a funcionar. Muito bem, então, dentro da natureza filosófica, naquele filmezinho que viram, o espiritismo dedica-se fundamentalmente a estas questões, as questões da ética, da filosofia moral, daquela investigação toda que faz, tenta
trazer justificadamente pela razão o que é bem proceder ou mal proceder, por forma a que o progresso moral evolua mais rapidamente. Portanto, ele é metafísico e é ético em termos de filosofia. Interessa-nos mais a questão da ética, já voltaremos a ela. Ora bem, mas também é ciência. Bom, então e porquê que é ciência? Vamos ver o que é ciência. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. Por que não é conhecimento do mundo, e sim conhecimento dos fenômenos do mundo? A filosofia é um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é o conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca, por assim dizer. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora, com a ciência, a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto, de determinada parte da realidade. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então, ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Esse conhecimento que é sistemático, que é seguro, universal, ele, para ser produzido, tem que passar por isso daqui. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, fraco, hipotérmico, estou com hipotermia, estou com a temperatura baixa. Hipótese, eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Ciência é todo o conhecimento dos fenômenos do mundo que passa por um determinado método, um determinado procedimento, para que a gente possa ter leis universais, aplicáveis, onde quer que seja. Muito bem, e o Espiritismo assim pega no método científico. Aquele método que é falado é o método científico. Já Kardec o utilizava, utilizando fundamentalmente uma postura de observação, como se utiliza na astronomia, por exemplo, em que ele substituía a ferramenta, a luneta, é a mediunidade, mas é a mesma coisa. Ele observava, começou por observar as pancadas e as mesas a girar e tal, perguntava o que é que era aquilo e com o conhecimento pouco que tinha, criava uma hipótese. Portanto, nesta fase era só pela razão. Lá está, era com o objetivo com que ele queria estudar e com o conhecimento que havia. Ele achava que era o magnetismo, podia ser o magnetismo, mas depois houve uns amigos que já lhe falavam que aquilo poderiam ser os espíritos, porque parecia que havia ali um ato inteligente detrás daquilo e tal. Pronto, e ele chega a uma determinada hipótese, pequena, né? Portanto, é uma pequenina justificação do fenómeno. E depois vamos ver se a gente, com essa hipótese e agora, utilizando a mediunidade, lá está. Existe outro mundo, para onde vão os desencarnados, então eu tenho que conseguir falar com eles. Então, vem aqui o médico e tal, e espreita para lá com ele. Sim, ele falou de lá, então existe. Estão a ver? Portanto, e entra na fase da experimentação do método científico. Portanto, ele tinha uma tese, que seriam os espíritos, através da mediunidade, vai testando, vai verificando, tira as suas conclusões, entra no que se chama, isto há um discípulo de Platão. Platão dizia que a filosofia era a crença verdadeira justificada. E o seu discípulo Aristóteles dizia que a ciência, também é conhecido o pai da ciência, que é a crença verdadeira justificada e comprovada. Claro, mas pequenos fenómenos. Pronto, e Kardec assim foi escutando uma série, mas é a mesma coisa que faz na astronomia. Se alguém pegar num telescópio à noite e olhar ali para um determinado ponto do céu,
e ver um corpo celeste que ninguém conhecia até o momento. Dá-se o caso que era o primeiro indivíduo que via aquilo. Claro, encontrei mais um bom... E as pessoas vão dizer, calma lá. Para acreditar nisso é preciso que outros vejam, apontando exatamente para aquele ponto, e em vários pontos do mundo, etc., todos vejam a mesma coisa. Exato. Só assim depois é que se valida esse conhecimento. Aqui é a mesma coisa, Kardec como é que fez? Também obtinha uma informação de um médium, não é? Sobre uma determinada pergunta que ele fazia ao mundo espiritual, e ele depois sujeitava essa informação aos outros todos, a vários telescópios. É a mesma coisa, o mesmo processo. Okay? E depois escrevia a documentação, e foi escrevendo a documentação, pelo menos a codificação básica, os livros todos que ele escreveu, sempre utilizando a razão. E ele, inclusive, diz isso logo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta a montanha, ele diz que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer idade da humanidade. Portanto, nós temos sempre que utilizar a razão, ao ponto de é preferível repelir 10 verdades do que embarcar numa teoria errónea. E ele diz isso no Livro dos Médiuns. Não é ele quem diz, é o Espírito Erasto, diz a ele, mas diz isso exatamente. Portanto, a gente tem que... Estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência, e é assim mesmo. A verdade não é para nós. Vamos aproximando-nos dela. E claro, sempre disponível, como qualquer ramo da filosofia, qualquer ramo da ciência, se descobrir uma melhor verdade. Se descobrir um vídeo em vez de só umas fotografias, a gente fica com o vídeo porque o vídeo conta a história toda, não é? Não quer dizer que as fotografias estão mal, é que já temos mais informação. E é o que ele diz na Gênese, no capítulo 1 da Gênese, subordinado a este título, Caráter da Revelação Espírita. No parágrafo 55 ele diz, se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo aceitará, segue ao lado das outras ciências. Portanto, esta é a natureza científica do Espiritismo. É claro que nós vimos que de toda esta investigação filosófica e científica, e não é por acaso que eu ponho a rodinha mais pequenina, porque esta é filha daquela, já vimos porquê, não é? Muito bem, e isto tudo, então, saltar uma série de conhecimentos de ordem ético-moral. O que é ética? Já vimos que é filosofia moral. Vamos lá olhar para isto. A filosofia contemporânea hoje é dividida em 3 sub-áreas, sendo elas a ética normativa, a ética aplicada e a metaética. Vamos conversar um pouco sobre essas áreas? A ética normativa é a sub-área da ética que estuda os princípios que determinam o que é certo ou errado, bom ou mal, em respeito ao caráter e à conduta que devem ser aceitos. Mas note bem, a ética normativa não estuda como as pessoas efetivamente pensam ou agem, mas sim como elas deveriam pensar ou agir. Por isso ela é chamada de normativa, uma vez que estuda quais seriam as normas ou os princípios que deveriam ser aceitos. Vamos pegar um exemplo? Pense, por exemplo, no problema de saber quais são as ações corretas. Deveríamos levar em consideração, quando julgamos se uma ação é correta ou não, apenas as consequências que essas ações trazem, ou devemos pensar também nas intenções dos agentes que cometeram essa ação? Olha esse caso. Imagine que tem um serial killer apontando sua arma para um parque de diversões. E ele atira, mas, sem saber, ele matou um terrorista que estava com quilos de bomba no corpo e explodiu todo o parque. A ação do serial killer é correta ou incorreta? Por um lado, podemos pensar que a ação é correta, uma vez que matar um terrorista cheio de bombas traz boas consequências, ou seja, ele evitou dor e sofrimento futuro. Por outro lado, se pensarmos nas intenções do serial killer, não parece que essa ação foi correta, uma vez que ele não queria matar um terrorista. Ele queria matar qualquer pessoa que estivesse passando e ele escolhesse. Vejamos uma outra área da ética, que é a ética aplicada. Nesta área, visamos trabalhar, de um ponto de vista moral, os problemas particulares da nossa vida pública e privada. Grande parte dos problemas em ética prática, na verdade, tratam de compreender como devemos aplicar as normas e princípios, estudados pela ética normativa, em casos particulares. Vamos ver um exemplo, que é o caso da eutanásia. Digamos que você aceita esses 3 princípios como sendo princípios morais. A. Nossas ações devem respeitar a autonomia dos indivíduos. B. Não devemos causar dor ou sofrimento desnecessariamente. E C. Devemos preservar a vida. Agora pense no caso de um doente terminal, que está sofrendo muito em seus últimos dias e pede, por favor, para os médicos injetarem uma injeção letal nele. Se os médicos não aplicarem a injeção, então essa ação violará A. a autonomia do paciente e também B, pois causa indiretamente dor desnecessária ao paciente. Agora, se os médicos aplicarem a injeção no paciente, então eles estariam violando C, uma vez que eles não estariam preservando a vida, mesmo de um paciente que está com um caso terminal.
Como podemos ver, na ética aplicada, grande parte dos problemas são de conseguir entender como que as normas vão funcionar no dia a dia, porque em muitos casos parece que existem dilemas morais, onde alguns princípios que aceitamos parecem se contradizer um com o outro. Vamos para o próximo ponto? A metaética é uma sub-área da filosofia moral que visa compreender a própria natureza da ética e o significado das expressões morais. Como a gente viu, na ética normativa, nós estudamos as normas e os princípios que deveríamos aceitar para determinar o que é uma ação correta ou incorreta. Mas diferente disso, na metaética, nós não estamos perguntando quais são as ações corretas, mas sim o que faz uma ação ser correta ou incorreta. Então, diferente da ética normativa, a metaética não tenta determinar quais são as normas, ou seja, não é normativa. E diferente da ética prática, a metaética trabalha com problemas muito mais abstratos. Vejamos um problema famoso na metaética, que é a distinção entre fato e valor. Peguemos, por exemplo, a expressão "este cartaz é azul". O que estamos fazendo? Aparentemente estamos escrevendo um fato no mundo, que existe algo que é o objeto deste cartaz aqui, e ele tem uma propriedade, que é ser azul. E parece que é este fato que torna essa frase verdadeira. Agora pegue uma expressão valorativa, típica em filosofia moral, como "matar é errado". O que estamos fazendo? Nós estamos dizendo que existe um fato, algo no mundo, que é a ação de matar, e ela tem uma propriedade, que é ser errada? Ou seja, existem fatos morais, propriedades que tornam certos objetos no mundo certos ou errados, como as ações? Existem filósofos, por exemplo, que vão contra isso. Acreditam, por exemplo, que expressões morais, expressões valorativas, elas na verdade são meras expressões dos nossos sentimentos e emoções. Bom, como eu disse, essas três áreas, ética normativa, ética aplicada e metaética, são três sub-áreas da ética, mas essas distinções são um pouco frágeis, porque existem problemas que tratam de um ou mais problemas ao mesmo tempo. Muito bem. Destas três subdivisões, parece-me que a que é mais adequada ao Espiritismo é a primeira, a normativa. Porquê? Porque realmente nós até se pegarmos, por exemplo, ali no livro dos Espíritos, parte terceira, leis morais, vem lá dizer como é que é bem proceder. E reparem, se recordam no início do filme, ele falava aquela história do indivíduo, do tal, dizia serial killer, o assassino que queria matar. E ele queria matar um qualquer, mas acertou num terrorista que ele não sabia, que estava cheio de explosivos. Isto é certo ou é errado? Portanto, conta a intenção. O Espiritismo também diz, conta a intenção. A intenção era matar, está mal. Por acaso acertou no indivíduo que até ia matar, mas quer dizer, não é assim. O que conta é a intenção. Portanto, o Espiritismo é ética normativa. Mas, a seguir, vamos concluir isso. Vou levar a essa conclusão. Para vos levar a essa conclusão... Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Portanto, esta palavrinha, esta frase que é muito simples, tem aqui muito sumo. Se a gente meditar bem nela, diz assim, que a moral funda-se. Se funda não é uma coisa direta, não é? Tem que se apoiar numa coisa. E funda-se em quê? Na observância. E o que é observar? Observar, a gente pega no Diário da República. Saiu um decreto-lei na última edição do Diário da República. Observar esta lei é ler, interpretar, utilizar a nossa inteligência e interpretar e dar-lhe um sentido. Podemos errar, podemos. Mas pronto, podemos enganar-nos na interpretação. Mas é um ato inteligente. Então a moral não é uma coisa... Ela baseia-se num ato inteligente, que é de interpretação da lei em si. E então depois dali sai, para nós, ao nós interpretarmos aquele decreto-lei ou aquela lei, a gente sai, bem, eu então tenho que, de acordo com isto, eu tenho que me comportar desta maneira. Não quer dizer que esteja justamente certo que não tenha que rever no futuro. Chama-se isso a moral. Portanto, uma coisa, a ética é um processo que envolve a razão para justificar um comportamento que depois é adotado e pode constituir costume, etc. Mas, atenção, sempre regulado pela ética. Vamos ver um caso muito concreto e vem no livro dos Espíritos. Pena de morte, ok? Pena de morte. Como se pode distinguir vamos ver se a pena de morte o bem é moral. É tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei.
pena de morte é moral ou imoral? Eu vou já dar a resposta, sim e não. É moral e imoral. Já estão a ver só como é que o referencial moral afinal é tão fluido. O Espírito não pode dizer. E porquê? Reparai neste mapa mundo que aqui está. Os países que estão a azul têm a pena de morte abolida, uns há mais tempo, outros há menos. Nós há 150 anos, outros há mais tempo, outros há menos tempo. Isto é, significa que naqueles países a azul não é bem proceder hoje que um juiz, nomeado pela sociedade, um juiz mande matar aquele que se provou em tribunal que matou outro. Não é bem proceder. Em Portugal dá-se, acho que é 25 anos, cadeia, o que é. Pronto. Não há pena de morte. No entanto, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos e nos outros todos estão a vermelho, não é bem proceder. Por exemplo, ali no estado do Texas há pena de morte e então aquele indivíduo, o assassino, que se provou em tribunal que matou outro, a sociedade diz que é bem proceder ao juiz que o mande matar. Espera aí, se este juiz agora fosse espírita? Então, do lado de lá dizia que estava a proceder bem e aqui dizia que está a proceder mal? Não pode ser. Então, temos que, lá está, a moral funda-se na observância da lei. Então vamos lá tentar observar. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, Deus deu-nos a inteligência para distinguirmos uma coisa da outra. A tal observância da lei de Deus pela razão. Neste caso concreto, então, será que a pena de morte é ética? Não, ela é antiética em qualquer lado. Quer onde ela seja moral, quer onde ela seja imoral. E porquê? Então, agora tenho que mostrar pela razão porquê. Então, o homem é imperfeito, não é? Em todo lado. Nos Estados Unidos, aqui, todo lado. Se é imperfeito, pode errar. O juiz pode errar. Aqui não é a primeira vez que a gente dá-se conta que mandaram matar um indivíduo num sítio onde ela é moral e passados uns anos descobriu-se que ele era inocente. E agora como é que o juiz emenda a mão? Então, se assim é, se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis. Se ele tiver mandado para a cadeia, como se manda já hoje em Portugal, tudo bem. Tira-se da cadeia, indemnização, etc. Reabilita-se a pessoa. Se o mandar matar, como? Então, não. Ela é antiética em qualquer lugar, tempo ou cultura. O Espiritismo regula-se por isso. Por isso é que as consequências devemos começar a habituar-nos, porque a nossa linguagem vai enriquecendo ao longo do tempo. No tempo de Kardec, a ética era algo que não era bem ainda dominado, mas hoje não. A linguagem vai andando, a ciência vai andando, vamos ter outros termos, ok? Portanto, convém nós termos bem ideia, ou usamos consequências ético-morais, ou se usamos só moral, cuidado. Depois saibamos bem explicar que estas diferenças, ok? Muito bem. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Isto está na lei moral da destruição. Estão a ver? O raciocínio da pena de morte, que é antiético, está lá, na pergunta 760. Portanto, o Espiritismo é uma filosofia, se é uma filosofia, é um ramo da filosofia. Se é um ramo da filosofia, é um ramo de filosofia moral, sinónimo hoje em dia, filosofia moral igual a ética. É ética. Ok? Ética normativa, como já verificamos. E ele, pelo conhecimento, lá está, a observância da lei, ele justifica o comportamento correto, que por sua vez impulsiona a alteração dos comportamentos morais na sociedade. Porque o mal é sempre o mal. Mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser, mesmo que ninguém o pratique. Todo mundo faz, toda a gente faz, não é justificação para um espírita. Não é. Não é. Às vezes pergunta, bem, mas não há aí uma regra mais simples para a gente saber, em vez de estar sempre a recordar todas das leis todas. Eu costumo utilizar uma metáforazinha da moeda de euro, que tem uma cara e uma coroa. De um dos lados está a nossa relação entre nós, sociedade humana. Do outro lado está aquilo que não é a relação com a sociedade, é com a natureza, com os animais, com as plantas, etc. O que é que Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso.
não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. São duas perguntinhas que vêm no livro dos Espíritos e que nos indica exatamente como procedermos entre nós. E corresponde mais ou menos, digamos que aqui seria a prata, mais ou menos todos nós, não faça os outros, não queres faça a ti, mas atenção, não basta. Mais difícil ainda é o ouro, que é a pergunta 142, não basta que não faças mal ao outro, mas tens também de fazer tudo para evitar que mal maior ocorra. Do outro lado da moeda, se esta era Quando a comeis cara, em excesso, do outro lado há de haver a isso coroa. vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Portanto, é ético a gente destruir um animal para alimentação ou destruir um vegetal para a alimentação. É antiético a gente destruir um animal por prazer e não dar um fim útil ao cadáver, ou destruir um vegetal e não lhe dar um fim útil àquele cadáver, só por prazer. São simples, só tem uma perguntinha 633, evitar o excesso. Ok? Com estas três a gente governa-se. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Estamos a ouvir falar de normas, certo? Então, o Espiritismo é normativo e aplicado à conduta moral, dentro da ética, certo? Lembra-se a historiazinha da ética, daquelas 3 subdivisões? É normativo. Estão a ver? Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estas referências que aqui temos. Temos aqui o que é o Espiritismo, depois temos aqui as 5 obras consideradas a de codificação básica, também as obras póstumas, aqui a Revista Espírita, aqui 2 livros de filosofia, um de Platão e outro de Aristóteles. E depois temos aqui aqueles filmesitos todos, e se quiserem dar-se ao trabalho de irem descobrir porque é que o Spiritismo já existe antes de 54, desde 1850 que ele já existe e é referido em obras, e podem ver as obras exatamente e as páginas onde é que eles estão, vão àquele site ali. É um site de busca de obras especializadas em terminologia inglesa. Pronto, e tem aqui o resto dos vídeos que eu apresentei. Eu estou a gravar como habitualmente esta palestra e vou subir lá ao YouTube um dia, 2 dias, aqui este canal, Espiritismo JQ, podereis ver isto, rever estes vídeos todos e tal. Eu sei que os vídeos, à primeira vez, tem que se ver várias vezes, para depois a gente perceber, ficou assim só uma coisa por alto. Também me podem apanhar aqui no Facebook, neste blog, etc., no Google. Tem aqui o meu e-mail para alguma pergunta que queiram fazer, para além do tempo que nos sobra, e eu disponho-me a responder ao que quer que seja sobre isto, sobre outra coisa qualquer. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou a vosso dispor. Convido-vos de novo. Vamos-nos associar de novo numa prece. E agora vamos, com todo este conhecimento que trocamos mutuamente e que, por certo, nos ajudará a todos a sair com umas verdades melhoradas aqui deste encontro, vamos louvar o Senhor de novo por nos ter criado com esta capacidade de diálogo,
esta capacidade de aprendizagem, esta capacidade de endireitar as paredes. E vamos agradecer-lhe por nos ter fornecido esta colher de pedreiro, que é esta doutrina maravilhosa, lógica, mas a necessitar de ser ajustada em permanência aos tempos modernos, não se imobilizar no presente e buscando sempre evitar errar, evitar os erros da linguagem, aplicado aos problemas práticos da nossa vida, que são diferentes hoje do que eram há 200 anos. Mas é motivo para estarmos gratos ao Senhor por hoje desfrutarmos desta doutrina tão lógica, maravilhosa, que é o Espiritismo. Mas por fim, Senhor, e porque a inércia, como se falava aqui numa sessão anterior de formação, aqui nesta sala, é a origem não só do imobilismo, mas também do conflito, pode ir de um lado para o outro. Pedimos-vos, Senhor, que nos intuas a perceber com humildade as nossas características de imperfeição, a aceitá-las e a incentivar-nos sempre ao diálogo franco de ideias, sempre convencidos que só por esse caminho nos aproximaremos de Ti e não agarrados, apaixonados a velhas ideias, a velhas práticas. Não podemos chegar a Ti. Ajuda-nos, Senhor, quando nós quisermos tomar-nos do nosso orgulho e da nossa vaidade, dá-nos uma injeçãozinha de humildade. Bem-aja, uma boa semana a todos.